Em junho de 1988, o Brasil estava em festa. A redemocratização tinha chegado, a Constituição nova tinha sido promulgada. Depois de 21 anos de ditadura, o país respirava uma liberdade que parecia frágil e enorme ao mesmo tempo, como se ninguém ainda soubesse bem como segurar uma coisa tão grande sem a deixar cair. E no meio desse Brasil que tentava lembrar como era ser livre, havia um homem que os brasileiros tinham aprendido a chamar de velho guerreiro. Chacrinha, 71 anos, cabelos brancos. O mesmo palco barulhento, a mesma sineta que tocava sem aviso, os mesmos peixes e salames que voavam sobre a plateia enquanto o público gritava e ria, e não conseguia explicar por que razão aquilo era tão irresistível. Era caos. Era sempre caos. E o Brasil continuava a aparecer, em frente à televisão, em frente ao rádio décadas antes, sempre em frente ao que quer que Chacrinha estivesse a fazer, com a fidelidade de quem não precisa de entender para saber que aquilo é necessário. Mas em junho de 1988, alguma coisa estava diferente. As pessoas que trabalhavam com Chacrinha nos bastidores descrevem um homem que continuava a ser Chacrinha em palco. A presença, o timing, o caos perfeitamente orquestrado, mas que fora das câmaras mostrava os sinais de um corpo que tinha chegado ao limite. Um corpo que tinha atravessado 7 décadas com uma intensidade que não deixa margem para poupança. No dia 30 de junho de 1988, Chacrinha foi internado. E não voltou. O Brasil que tinha tentado silenciá-lo durante anos. Que o tinha tirado do ar com a autoridade fria de um regime que não gostava do que não conseguia controlar. Que tinha passado anos sem ele e tinha sentido a falta de uma forma que não sabia nomear completamente. Esse Brasil ficou em luto por um homem que nunca tinha feito um discurso político, que nunca tinha empunhado uma bandeira, que nunca tinha dito uma palavra de ordem. E que mesmo assim tinha sido, por alguma razão que os generais perceberam antes do público, o apresentador mais perigoso da história da televisão brasileira. O que é que um homem com uma sineta e um peixe tinha que assustava tanto uma ditadura? É isso que vais descobrir aqui. José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu a 21 de março de 1917, em Surubim, no agreste pernambucano. Surubim. Uma cidade pequena no interior do Nordeste, numa região que o Brasil do litoral conhecia mal e entendia pior ainda. Uma terra de sol forte, de vida dura, de pessoas que aprendiam desde cedo que o mundo não vinha até elas. Tinham que ir até ao mundo como o que tinham nas mãos. O menino Abelardo cresceu num ambiente onde o rádio era o único fio que ligava aquela cidade pequena ao Brasil que existia lá fora. E havia qualquer coisa naquele meio de comunicação. A voz que entrava pela caixa de madeira e enchia o quarto de qualquer coisa maior do que o quarto comportava. Que o fascinava de uma forma que não conseguia explicar. Não era a música especificamente. Não era as notícias. Era o fenômeno em si. A ideia de que uma voz podia atravessar o espaço e chegar a alguém que nunca vira quem estava a falar. Que havia uma ligação invisível entre o homem no microfone e a pessoa que ouvia, uma ligação que não precisava de rosto, não precisava de presença física, não precisava de nenhum dos elementos que normalmente constroem uma relação entre dois seres humanos. Aquela ideia ficou dentro do menino de Surubim. E anos mais tarde, quando José Abelardo Barbosa de Medeiros se tornasse Chacrinha, quando descobrisse que havia uma forma de usar aquela ligação invisível que ninguém antes dele tinha tentado de forma tão radical, a semente estava lá desde o começo. Mas antes disso, havia a vida real para atravessar. E a vida real, para um jovem pobre do interior de Pernambuco nos anos 30, não tinha muito espaço para o que se queria ser. Tinha espaço para o que precisava de ser. Chacrinha chegou ao rádio pelo caminho que a maioria dos grandes nomes da comunicação brasileira da sua geração chegou. Pela persistência que substitui o currículo quando o currículo não existe. Fez trabalhos variados, tentou portas, ouviu muitos nãos com a paciência de quem não tem alternativa, senão continuar a tentar. E quando finalmente encontrou o microfone, quando o rádio o deixou entrar e percebeu o que ele conseguia fazer com aquele espaço, o que aconteceu foi o tipo de coisa que os diretores de programação não sabem nomear, mas reconhecem imediatamente. O rádio de Chacrinha não era o rádio que existia. O rádio que existia nos anos 40 e 50 no Brasil era um rádio de seriedade respeitosa.
de locutores com vozes cuidadas, dicção perfeita, tom controlado. Um rádio que se apresentava ao ouvinte com a postura de quem tem consciência da própria importância. O rádio de Chacrinha era o oposto em cada detalhe. Barulho, interrupções, gags que ninguém anunciava, participantes do público que não sabiam o que ia acontecer, e que essa não era a exceção ao programa, era o programa. Uma energia que não respeitava o guião, porque o guião era apenas o ponto de partida para o caos que se seguia. E o público adorou. Adorou de uma forma que os executivos do rádio não estavam preparados para medir, porque as medições de audiência da época não capturavam a velocidade com que o nome de Chacrinha se espalhava de boca em boca, de bairro em bairro, de cidade em cidade. Havia qualquer coisa no que ele fazia que respondia a uma necessidade que o rádio educado e controlado de antes não sabia sequer que existia. O apelido apareceu nestes anos, Chacrinha. Uma derivação de chácara, de algo rústico, desorganizado, fora do lugar certo. Era uma gozação. Era uma forma de dizer que aquilo que ele fazia não era rádio a sério. Ele pegou na gozação e fez dela a sua marca. Porque Chacrinha tinha percebido uma coisa que os críticos que o chamavam de Chacrinha não tinham percebido. Que o público não queria mais rádio a sério. Que havia uma fatia enorme do Brasil, trabalhadora, popular, que não se via representada no rádio de dicção perfeita e postura respeitosa, que estava à espera de alguém que chegasse ao microfone e dissesse, sem dizer, que as regras eram para ser quebradas. Em 1950, a televisão chegou ao Brasil. A TV Tupi de São Paulo foi a primeira emissora, a segunda do Hemisfério Sul, depois da Argentina, e o que se fazia naquele ecrã pequeno nos primeiros anos era essencialmente rádio com imagem. Os mesmos formatos, os mesmos apresentadores, a mesma lógica de comunicação adaptada para um suporte que ainda ninguém sabia completamente como usar. Chacrinha migrou para a televisão com a mesma naturalidade com que uma chama migra de uma vela para outra. E o que fez com o ecrã foi ainda mais radical do que o que tinha feito com o microfone. Porque a televisão dava-lhe o que o rádio não podia dar, o corpo inteiro. O caos de Chacrinha em televisão era uma experiência sensorial total. A sineta que tocava sem aviso e que ninguém sabia quando ia tocar de novo. Os peixes e os salames que voavam sobre a plateia. Um gesto completamente desprovido de lógica explicável e completamente irresistível de ver. Os participantes do público apanhados de surpresa, sem guião, sem preparação, reagindo com a autenticidade bruta de quem não sabe o que vai acontecer a seguir. Havia uma frase que Chacrinha repetia, e que o Brasil inteiro acabou por fazer sua, que resume melhor do que qualquer análise o que ele estava a fazer. Eu vim para confundir, não para explicar. Numa televisão que se esforçava por ser clara, ordenada, respeitosa, educativa, Chacrinha declarava abertamente que a confusão era o programa. E a outra frase, talvez a mais famosa de todas, que só ganha o peso completo quando se percebe o contexto em que foi dita. Quem não se comunica se trumbica. Uma frase sem gramática perfeita. Uma frase que um locutor de rádio dos anos 40 teria sido envergonhado de dizer ao microfone. Uma frase que o Brasil inteiro repetiu durante décadas e que captura, em 8 palavras, a filosofia de um homem que acreditava que a comunicação não era um privilégio dos que tinham dicção perfeita. Era um direito de toda a gente. O Brasil popular que não se via no rádio de postura respeitosa viu-se no ecrã de Chacrinha e respondeu com uma lealdade que os números de audiência começaram a mostrar, de forma que não deixava dúvida nenhuma. Em 1964, os militares tomaram o poder. E aqui está o elemento desta história que raramente é contado com a clareza que merece. O elemento que explica por que um homem com uma sineta e peixes voadores acabou na lista de preocupações de um regime que tinha tantas outras coisas para controlar. A ditadura militar brasileira tinha uma relação intensa com a televisão. Sabia que o ecrã era poder. Sabia que quem controlava o que os brasileiros viam ao fim do dia controlava muito mais do que um programa. Controlava o humor, a narrativa, a forma como as pessoas processavam o mundo à sua volta. E Chacrinha representava um problema muito específico para essa lógica de controlo. Não era político. Essa era a parte desconcertante. Não havia discursos de resistência no programa de Chacrinha. Não havia letras de protesto, não havia simbolismo subversivo que os censores pudessem identificar e cortar.
Era caos, era barulho, era entretenimento popular sem mensagem declarada. Mas o caos em si era a ameaça. O que o regime percebeu, com a paranoia aguçada de quem sabe que o poder tem de ser permanentemente defendido, é que Chacrinha tinha algo que os generais não tinham e não podiam comprar. A lealdade espontânea de milhões de brasileiros que apareciam em frente ao ecrã, não porque alguém os tinha mandado, não porque havia uma mensagem que os atraía, mas porque havia um homem que os fazia sentir que as regras podiam ser quebradas e que isso era libertador. E um povo que aprende que as regras podem ser quebradas é um povo difícil de governar. A ditadura não gostava de Chacrinha, não gostava do barulho, não gostava da imprevisibilidade, não gostava de algo que não conseguia completamente antecipar e classificar e colocar dentro dos parâmetros que o regime entendia. E então usou o único instrumento que tinha para resolver o que não conseguia controlar. Tirou-o do ar. O afastamento de Chacrinha da televisão não aconteceu com um único decreto dramático. Aconteceu da forma como as ditaduras normalmente operam. Por pressão progressiva, por dificuldades que se multiplicam, por um ambiente que vai ficando impossível sem que ninguém precise de assinar um documento que diga exatamente o que está a acontecer. Chacrinha foi saindo da televisão. Os programas foram sendo cancelados, as renovações foram não acontecendo, os espaços foram fechando de uma forma que não era declaradamente política, mas que toda a gente que estava dentro do meio sabia ler. Para o grande público, Chacrinha simplesmente desapareceu. Para o grande público que tinha crescido com a sineta e com o barulho e com a sensação de que havia um homem na televisão que não tinha medo de confundir, esse desaparecimento foi sentido como uma ausência que não sabia nomear completamente. As pessoas não faziam manifestações em frente às emissoras, não escreviam cartas de protesto, simplesmente sentiam que havia um espaço vazio onde antes havia alguma coisa que não existia em mais nenhum lugar. E Chacrinha, nos anos que se seguiram, continuou a existir. Fez rádio, fez trabalhos pontuais, não desapareceu. Mas estava longe do lugar onde pertencia, longe da escala que o definia, longe do ecrã que tinha transformado numa extensão da sua personalidade. Era um homem que tinha inventado uma linguagem e a quem tinham retirado o direito de a falar. E aqui está o detalhe que define completamente o caráter de Chacrinha durante estes anos. O detalhe que as pessoas que estavam próximas dele descrevem com uma consistência que impressiona. Ele não amargou. Não era um homem de amargura. Era um homem de reinvenção. Olhava para o que tinha e encontrava forma de fazer alguma coisa com isso. E esperava. Não com a paciência resignada de quem aceitou a derrota, mas com a certeza tranquila de quem sabe que a coisa que faz é necessária e que a necessidade não desaparece só porque a oportunidade está bloqueada. O velho guerreiro ainda não tinha esse apelido, mas a postura que o apelido descreveria estava lá desde então. A ditadura foi perdendo força ao longo dos anos 70. O processo foi lento, negociado, cheio de recuos e avanços. Não houve um momento de ruptura dramática, houve uma abertura gradual que levou anos a completar-se. E à medida que o Brasil foi abrindo, Chacrinha foi voltando. O regresso à televisão, à TV Globo, que naquela altura já era a emissora dominante do país, foi um dos momentos mais comentados da história da televisão brasileira. Não pela forma como foi anunciado, não pela estratégia de marketing, não por nenhum dos mecanismos que normalmente explicam por que um regresso funciona. Funcionou porque o Brasil estava à espera. O público que tinha crescido com Chacrinha estava à espera. Os filhos desse público, que tinham ouvido os pais falar de um homem com uma sineta e peixes voadores, sem nunca terem visto, estavam curiosos. E a televisão brasileira dos anos 80, que tinha crescido e profissionalizado enormemente durante os anos em que Chacrinha esteve fora, recebeu de volta um homem cuja linguagem, em vez de estar desatualizada, parecia mais necessária do que nunca. Foi neste regresso que o apelido chegou, o velho guerreiro, não como insulto à idade, como reconhecimento de algo mais raro. Um guerreiro é alguém que continua a lutar quando as razões para parar são maiores do que as razões para continuar. Um velho guerreiro é alguém que faz isso ao longo de décadas, sem perder a convicção de que vale a pena. O programa voltou. A sineta voltou, os peixes e os salames voltaram, e o caos voltou.
com uma energia que desconcertava, porque parecia que o tempo não tinha passado, que havia ali uma força que não tinha sido diminuída pelos anos de ausência. Havia artistas que apareciam no programa de Chacrinha não porque fossem convidados estratégicos, mas porque queriam estar lá. Porque havia um prestígio específico em partilhar aquele palco, o prestígio de ser reconhecido pelo homem que tinha inventado a televisão popular brasileira e que tinha sobrevivido a tudo o que o país tinha tentado fazer para o apagar. Os números de audiência voltaram com uma força que a Globo não tinha antecipado completamente. Chacrinha, 70 anos, era um dos programas mais vistos da emissora mais vista do Brasil. Mas havia uma tensão nos últimos anos de Chacrinha que as câmaras não mostravam completamente. Um homem de 70 anos que vivia com a intensidade que Chacrinha vivia, os ensaios, as gravações, as aparições, a presença constante que o programa exigia, era um homem que estava a pedir ao corpo mais do que o corpo normalmente tem para dar. As pessoas que trabalhavam com ele nos bastidores descrevem um Chacrinha que era, em palco, exatamente o mesmo de sempre. A presença, o timing, a capacidade de sentir o público e de lhe dar o que precisava antes de o público saber que precisava de alguma coisa. Não havia sinais de diminuição naquilo que definia Chacrinha como artista. Mas havia sinais fora do palco de um corpo que estava a cobrar a conta de décadas de intensidade. Havia cansaços que demoravam mais a passar. Havia momentos em que a energia que o palco exigia levava mais tempo a chegar do que antes. E havia as pessoas próximas que observavam tudo isso e sentiam o que as pessoas próximas dos grandes sentem quando não querem sentir. Que havia um limite algures à frente e que o limite estava mais próximo do que gostariam. Chacrinha não era um homem de se queixar, era um homem de continuar, e continuou. Até junho de 1988. No dia 30 de junho de 1988, José Abelardo Barbosa de Medeiros foi internado com problemas cardiovasculares graves. O coração que tinha alimentado 7 décadas de uma vida que não tinha feito concessões ao repouso não tinha mais margem. O Brasil ficou à espera da notícia que temia e que no fundo já sabia que ia chegar. Chacrinha morreu a 30 de junho de 1988. 71 anos, 3 décadas de televisão. Uma rádio antes disso. Um afastamento forçado que não o quebrou. Um regresso que provou que havia coisas que os regimes podem silenciar temporariamente, mas não podem apagar. O Brasil fez o luto de um homem que nunca tinha pedido para ser amado, que tinha simplesmente aparecido em frente ao microfone, depois em frente à câmara, com a sineta e com o caos, e com a certeza de que havia um Brasil que precisava daquilo, e que tinha ficado até ao fim. Há uma pergunta que fica na história de Chacrinha que raramente é feita de forma direta. Por que razão uma ditadura tem medo de um homem com uma sineta? A resposta está na natureza do que Chacrinha fazia. Não era entretenimento no sentido passivo da palavra. Não era algo que as pessoas consumiam e ficavam quietas. Era um convite à participação num caos que ninguém controlava completamente. E um povo habituado a participar num caos que ninguém controla é um povo que começa a questionar por que razão tudo o resto precisa de ser tão controlado. Chacrinha nunca disse isso. Nunca precisou de dizer. Fazia. E o fazer era suficiente para que os que estavam no poder sentissem o que sentiam. Eu vim para confundir, não para explicar. É uma frase de entretenimento. É também, se olhar com atenção, uma declaração política das mais radicais que a televisão brasileira alguma vez transmitiu. Num país governado por generais que queriam explicar tudo, que queriam que o Brasil aceitasse as explicações que lhe eram dadas, havia um homem que declarava abertamente que não estava ali para explicar, que estava ali para confundir. E o Brasil que não se via nos noticiários da ditadura, o Brasil que não encontrava na televisão controlada e educada do regime um reflexo de si mesmo, esse Brasil encontrou em Chacrinha um lugar onde cabia. Não porque Chacrinha fosse herói, não porque tivesse um plano, mas porque havia nele uma autenticidade que os regimes não conseguem produzir e que as pessoas reconhecem instantaneamente quando encontram, a autenticidade de alguém que sabe quem é e não pede desculpa por isso. O velho guerreiro sobreviveu à ditadura. Sobreviveu ao silêncio forçado,
Sobreviveu ao ceticismo de quem achava que um regresso depois de tanto tempo era impossível. Não sobreviveu ao tempo. Mas isso é a única batalha que ninguém ganha. O que deixou, para além dos números de audiência e das frases que ainda hoje circulam no Brasil, é algo mais difícil de medir. Deixou a prova de que há uma forma de comunicar que não precisa de permissão, que não precisa de dicção perfeita, nem de postura respeitosa, nem de aprovação de quem está no poder. Que o Brasil popular tem uma sabedoria própria que reconhece quem a respeita. Chacrinha respeitava. Sempre respeitou. Debaixo do caos, debaixo da sineta e dos peixes voadores, havia um homem que acreditava que o público merecia ser tratado não com seriedade distante, mas com a cumplicidade de quem partilha uma piada que só funciona quando toda a gente está dentro dela. E o Brasil percebeu isso. Nunca esqueceu. Quem não se comunica se trumbica. E Chacrinha comunicou até ao fim. Se chegaste até aqui, sabes agora por que a ditadura tinha medo de um homem com uma sineta. Sabes o que estava por trás do caos. Sabes o que custou o silêncio e o que valeu o regresso. Partilha este vídeo com alguém que cresceu a ver Chacrinha, ou com alguém que nunca ouviu falar dele e precisa de perceber o que o Brasil perdeu naquele 30 de junho de 1988. E nos comentários, eu quero a tua resposta para esta pergunta. Se Chacrinha estivesse na televisão brasileira hoje, em 2026, com as redes sociais, com o YouTube, com o TikTok, achas que o caos dele funcionaria da mesma forma? Ou o Brasil de hoje já não tem paciência para o tipo de televisão que ele inventou? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo.